Você vai estar lendo a mesma versão que eu. Amém? Todos encontraram? Obrigado por prova. Diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-no com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Vamos todos ler o versículo número 2. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Vamos juntos? Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Mais uma vez. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós queremos orar ao Senhor. Tu que és o nosso Pai, Pai de todos, Pai por excelência, o Criador e sustentador da vida. Tu que nos ensina, Senhor, a ser Pai, porque o Senhor também é o nosso amado Pai. É o Pai nosso que estás nos céus. E nós louvamos o Teu nome por causa do Teu Filho Jesus. Porque Ele quem nos instruiu a chamá-lo de Pai, Pai amoroso e santo e justo. Nós oramos para que o Senhor fale conosco nesta noite. Eu sei que eu sou falho e tenho pecados, preciso de perdão, preciso da graça do Senhor todos os dias. E que essa palavra nos confronte conforme a Tua vontade, Senhor. Eu sei que toda vez que nós lemos a Bíblia, toda vez que nós meditamos as Escrituras, de certa forma as Escrituras que estão nos lendo, está nos mostrando que precisamos mudar, está nos confrontando, está nos conformando à imagem do autor dessas Escrituras Sagradas. E eu sei que por meio do Espírito Santo que está operando em nós naquela boa e maravilhosa obra, eu sei que o Senhor irá nos confrontar e nos conformar um pouco mais conforme a Tua imagem e a Tua semelhança. Pai, nos dê ouvidos para ouvir, nos dê um coração temeroso para temer a Tua palavra e sair daqui com o desejo de honrar um pouco mais, de glorificá-lo um pouco mais, de colocar em prática aquilo que estamos aprendendo, Senhor, porque nós sempre precisamos aprender. Nós nunca podemos chegar aqui e dizer que eu já sei o suficiente. É por isso que nós estamos em todos os cultos, lendo, ouvindo, meditando, aprendendo da Tua palavra. É a forma de nós dizermos, eu preciso melhorar. E que bom, Senhor, que a Tua igreja está aqui nessa noite, porque todos nós precisamos melhorar em algumas coisas, no relacionamento com os nossos pais e no tratamento e na educação dos nossos filhos. Pai, nós te pedimos no nome de Jesus, fala conosco por sua graça. Amém. Nós estamos meditando nesse livro maravilhoso, estamos chegando no final desse livro, né? Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Ela é chamada de carta da prisão. Ela foi uma carta que foi escrita por Paulo na prisão. Imagina um homem preso escrevendo um compêndio doutrinário como esse. Paulo foi tremendamente usado por Deus para escrever essa carta. O Martin Lloyd Jones diz que a impressão que se dá quando você lê Efésios é que parece que ela está sendo escrita dos lugares celestiais. É como se nós tivéssemos sido levados às regiões celestiais e de lá nós estivéssemos vendo o panorama da salvação bíblica, da forma como Deus salva os seres humanos. Se você ler, por exemplo, o capítulo 2, que é o texto mais importante sobre salvação na Bíblia, que
fala que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse capítulo 2, por exemplo, fala do nosso terrível estado que nós estávamos antes de ser encontrado por Cristo. Ele diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. A palavra mortos é necros, onde vem a palavra necrotério. Então a ideia de que Cristo veio nas nossas sepulturas e nos arrancou de lá, assoprou a vida de Deus em nossas narinas e nos fez viver uma nova vida para glorificá-lo e exaltá-lo. Até o versículo capítulo 4, ele vai ensinando sobre doutrinas fundamentais, mas no capítulo 5 em diante, ele começa a discorrer sobre as ações práticas da fé cristã. Depois de ouvir o Evangelho, depois de entender a mensagem da cruz, depois de nascer de novo, depois de ser resgatado no meu necrotério espiritual, eu estava morto em delitos e pecado, Cristo me resgatou de lá, me deu uma nova vida. Agora, como é que isso influencia a minha conduta? Como é que isso muda a minha maneira de lidar com os meus irmãos na comunidade, de lidar com a sociedade, de lidar com o pai, de lidar com a mãe? Como é que isso muda o meu casamento? Lembra da mensagem de semana passada? Nós falamos sobre como é que um casamento cristão funciona, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Falamos sobre submissão, falamos sobre amar a esposa como Cristo amou a igreja. Tudo isso é consequência do fruto do Evangelho. E aqui, irmãos, antes de entrar no versículo 1, eu quero que os irmãos entendam: o mais importante para que prova que você crê em Jesus verdadeiramente não é a nossa confissão verbal, eu aceitei Jesus, mas é o fruto que ela está produzindo na minha vida que determina se eu sou salvo ou se eu não sou. Por isso Jesus, quando fez uma denúncia contra os falsos profetas, ele disse assim: pelos frutos vocês os conhecem. Nós não somos conhecidos por Deus por causa da nossa credencial. Aqui está o pastor Jonas, aqui minha credencial. Isso não faz muita diferença para Deus. Mas o que faz a diferença é o fruto que o Evangelho está produzindo nos nossos corações. Você foi transformado, você nasceu de novo. Então esse fruto, a maneira como eu vivo a partir disso, é que denuncia se eu sou salvo ou se eu não sou salvo. E no capítulo 6, nos 4 primeiros versículos do capítulo 6, ele está dizendo como é que um cristão age a partir da salvação, no que diz respeito à educação dos seus filhos e no trato com seus pais. Lembra que o contexto lá está dizendo de encher do Espírito Santo. Agora no versículo 1, Paulo começa a nos ensinar sobre como é que um filho deve agir com seus pais em relação aos seus pais, um filho salvo. Olha o que diz o verso 1. Diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a se fazer. Paulo, irmãos, está escrevendo para a igreja de Éfeso, e quando Paulo escreveu essa carta, eu estava pesquisando sobre isso. Quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, ele estava em Roma, ele era cidadão romano, e no Estado romano, no Império Romano, estava em vigor um regime chamado Pater Potestas. No Estado romano, o regime que tratava da criação de filhos era um regime que no latim significa Pater Potestas. O que significa isso no latim? Significa poder paterno. Então, no regime romano que Paulo escreveu, qual que era o direito que o pai tinha sobre o filho no regime romano? O pai tinha direito absoluto sobre o filho. Por exemplo, ele podia casá-lo ou divorciá-lo. O pai tinha esse poder para casar ou divorciar o filho no regime do Império Romano. Ele poderia escravizar o seu filho. Você fala isso do escravo. O pai tinha um poder total, paternal, sobre o filho. Ele poderia vendê-lo como escravo se ele quisesse. Eu tenho um filho aqui, eu estou vendendo ele como escravo. Impedia. Ninguém impediria no Império Romano um pai de fazer isso. Ele poderia, por exemplo, rejeitá-lo como filho, ou prendê-lo, e até mesmo chegar ao extremo de poder matar o seu próprio filho. Então esse pater,
esse poder paterno que o Império Romano dava sobre os pais e os filhos era tão grande que um filho era propriedade exclusiva do pai. O pai poderia matá-lo, escravizá-lo, vendê-lo, o pai poderia entregá-lo às autoridades, ele poderia prendê-lo, e não somente isso. Quando você lê a Bíblia no Antigo Testamento, por exemplo, no livro de Levítico, o poder que um pai tinha sobre os filhos era até de vida e de morte. Você lê um texto em Levítico, claro que isso aqui está no Antigo Testamento, não serve para nós hoje, mas no Antigo Testamento, por exemplo, se o pai tivesse um filho rebelde, e um filho persistisse em sua rebeldia, o pai tinha autoridade de pegar aquele filho rebelde, depois de tentar consertar, não consertou, levava até as autoridades de Israel, e as autoridades permitiam o filho ser morto por apedrejamento. Já parou para pensar nisso? O filho, o pai tinha direito de levar o filho e condená-lo à morte, se fosse preciso, por causa de rebeldia. Esse aí era mais parecido com o regime do Estado romano, poder paterno. E o que acontece isso, irmãos? Hoje, claro que hoje nós vivemos outra época, outro tempo, mas o que está acontecendo é que, na época que Paulo escreveu a carta aos Efésios, a obediência dos filhos não era opcional, era obrigatória. Um filho tinha o dever, a responsabilidade e a obrigação de obedecer pai e mãe. E se ele se insistisse em ser rebelde, ele poderia ser vendido como escravo, como ser preso e qualquer outra coisa até mais grave, até ser morto. Ele poderia. Então a obediência no Antigo Testamento, na época do Império Romano, não era opcional, era obrigatória os filhos obedecer os pais, obedeciam enquanto estivessem solteiros. E olha que interessante, hoje nós vivemos exatamente o oposto. Hoje, cada dia que passa, muitos filhos têm se rebelado contra a autoridade dos seus pais. O que nós estamos vendo é a consequência do sinal do fim, claro, mas o que nós estamos vendo é que está crescendo o índice de rebelião e de rebeldia contra os pais. Lembra de um movimento que começou chamado de movimento hippie, em 1960? Começou esse movimento em que os filhos começaram a ir para as praças, começaram a fumar droga, sexo, droga e rock and roll, assim, e eles começaram a pregar um sistema de que eu não sou obrigado a obedecer aos meus pais, e criou-se então uma geração terrivelmente desobediente ao pai e à mãe. E aqui, quando nós lemos esse texto de Paulo escrevendo aos Efésios, ele está dizendo: um filho cristão, ele precisa obedecer aos seus pais no Senhor. Por quê? Porque isso é o correto a se fazer. A obediência aos pais da Bíblia é um mandamento, é uma ordem, não é opcional. O que significa isso? É impossível um jovem, um adolescente, ser um jovem fiel, abençoado e cheio do Espírito Santo, sem obedecer o pai e a mãe. Obedecer o pai e a mãe é um sinal de alguém que nasceu de novo, de alguém que foi resgatado por Cristo, de alguém que recebeu uma nova natureza. Um filho desobediente, um filho que é rebelde, que enfrenta o pai, que aponta o dedo para o pai, que não aceita a correção, ele é sinal de que ele está em estado de rebelião contra Deus e contra a autoridade. A desobediência aos pais é um sinal de decadência moral da sociedade e um sinal do fim dos tempos. Por exemplo, quando Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1, 2 e 3, ele diz que nos últimos tempos virão tempos difíceis, porque os homens serão amantes de si mesmos, caluniadores, egoístas, blasfemos, e entre a lista de Paulo está relatando sobre o fim dos tempos, está uma clara: e eles serão desobedientes aos pais e às mães. Se você ler Romanos capítulo 1, quando Paulo fala que Deus entregou essa geração a um estado de vida corrompido e perverso para degradar o seu corpo entre si, a lista de Paulo inclui: eles serão desobedientes aos pais e às mães. Então a desobediência ao pai e à mãe é um estado de rebeldia contra Deus. É um estado de rebelião contra a autoridade máxima constituída, que é o Senhor Deus, que é criador de todas as coisas. E hoje, irmãos, é muito comum nessa geração de filhos que nós temos, principalmente os filhos mimados, nós estamos vendo uma geração de filhos desobedientes, teimosos,
Filhos desafiando a autoridade dos pais, reclamões, murmuradores, desobediência aos pais é um sinal claro de rebelião contra a palavra de Deus. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a se fazer. E hoje, o que nós mais vemos são filhos desobedientes. A geração de crianças teimosas, pirracentas, briguentas, murmuradoras, reclamam. Ah, mas é feijão de novo. Eu não gosto de feijão. Eu não gosto de carne cozida. Ah, eu não gosto de comer isso. Reclamões, murmuradores, queixosos. Por quê? Porque isso é um estado de rebeldia. E Paulo está ensinando sobre isso. A desobediência aos pais é um sinal claro de rebelião contra a palavra de Deus e contra Deus. Os pais, de certa forma, meus irmãos, também estão sendo responsáveis, de certa forma, entre aspas, pela desobediência dos filhos quando são frouxos na disciplina deles. Nós temos dois extremos. Nós temos o problema do filho que não quer obedecer e do outro lado nós temos o problema de um pai que está sendo frouxo na educação e na disciplina dos seus filhos. Por quê? Porque tem muitos pais que estão deixando os seus filhos serem senhores dentro da casa. Quem manda é o filho. Já viu isso? Chega a visita dentro de casa, quem é que liga a televisão a uma altura? É a criança, fala, E esse é o chão da aluna. Pô, filha, baixa aí, filho. Nosso papai está com visita, vamos conversar. Eu não vou baixar, não, mãe. E que enfrenta o pai. Enfrenta a mãe. Desliga a televisão, filha, porque tem visita aqui em casa, eu não vou desligar. E se você desligar, nossa, derrola no chão, faz pirraça. E sabe o que é isso, irmão? De certa forma, os pais têm contribuído para a desobediência dos filhos quando eu deixo de exercer autoridade. Você é a primeira autoridade na vida do seu filho. Deus levantou você como autoridade sobre ele. Você não é amiguinho do seu filho, você é autoridade, é pai. Você tem uma obrigação de criar o seu filho como uma flecha para ser lançada para a glória de Deus. E como autoridade eu tenho que ensinar meu filho a se comportar na sociedade, na igreja, na comunidade, porque esse é meu papel como pai. Eu sempre falo isso com o Miguel lá em casa. Miguel, eu não sou seu amigo, eu sou seu pai. Por que eu falo isso para ele? Não é que eu não tenho amizade com ele. Porque qual é a diferença do pai para o amigo? Eu sou amigo do João, então eu vou fazer tudo para o João gostar de mim. Não vou falar nada que pode ofender o João, porque eu quero o João sempre goste de mim. Então o meu tratamento com o João é sempre da defensiva. Eu vou tratar ele bem, está certo, tratar todo mundo bem. Mas o meu filho, eu não trato ele como eu trato o meu amigo, porque eu não tenho obrigação de fazer meu filho sempre feliz. Eu tenho obrigação de cuidar, ensinar que a obediência é um mandamento bíblico, e se ele não obedece, ele tem consequências nessa vida e na vida futura. É isso que nós vamos ver mais para baixo. Então, os filhos têm tido problema. Irmãos, tem uma geração hoje que está extirpando a palavra de Deus. Vou te dar um exemplo que eu ouvi essa semana que eu achei interessante. Uma irmã chegou para o pastor, um Draconato, e falou assim: pastor, a pior coisa que você pode fazer para o seu filho é dizer não para ele. Isso traz um trauma muito grande no psicológico da criança. Olha o que a irmã teve coragem de falar, pastor. Você nunca pode dizer não para o seu filho. Hoje tem até uma geração de gente que é assim. Você não fala, filho, desliga a televisão. Filho, o que você acha de desligar a televisão e fazer outra coisa? Cara, como assim? É assim que você trata o seu filho, como um reizinho? Filho, o que você acha de dormir? Você não acha que está muito tarde? Porque amanhã você vai ter que acordar cedo. Não, meu filho, desliga a televisão e vai deitar. A cama está aí, amanhã você vai acordar cedo. Filho, você não é amigo do seu filho, você é pai. Pai é muito mais importante do que amigo. Amigos vão embora. Amigos deixam de existir. Amigos trocam você por outros amigos, mas pai é para sempre. É um legado que é insubstituível. Ninguém substitui um pai na família. Ninguém substitui a educação que um pai e uma mãe dá para o seu filho. Então pare de tratar o seu filho como amigo e trate como um pai, que é muito mais importante do que ter amigo. E essa mulher chegou para o pastor e falou: pastor, porque o cara traz um trauma muito grande dizer não para o seu próprio filho, para a criança. Aí ele olhou para a irmã e falou assim: irmã, me diga uma coisa, onde a senhora aprendeu isso?
Ela falou assim, estudos científicos dizem isso, estudos atuais estão dizendo isso, que se dizer isso para o filho vai criar um trauma, ele vai crescer uma criança problemática, porque não pode dizer não, irmãos, a vida diz não para você. Você toma não o tempo todo, rapaz. A gente toma não o tempo todo. O filho fica racoado aí quando a gente fala que não dá para comprar. Não dá para comprar tal coisa no supermercado, mas você vai no supermercado, você não toma não do seu salário todo dia. Você fica assim, não, que a picanha é bonita. Não, rapaz, eu gostaria. Eu amo ir no açougue, irmão, eu amo ver carne. Já viu alguém gostar de ver carne? Eu amo. Eu vou no Lula, faço questão de passar naquela vitrine de picanha lá e fico olhando. Pego, olho, o pessoal vai comprar. Eu não compro, eu falo, olha, o preço R$110. Não, deve estar uma delícia, mas eu não posso levar. Porque se eu levar, vai faltar dinheiro para pagar a conta de luz. É assim que a gente vive. A vida é cheia de não. Assim, estudos modernos estão dizendo, se você dizer não, você fica com a outra. Aí ele perguntou assim, quando é que esse estudo foi feito? Foi bem recente, não foi? Aí falou, pastor, esses estudos são bem recentes, sim. Realmente são, porque Deus não sabia desse estudo quando ele escreveu a palavra. Deus não sabia deles. Por quê? Porque quando você lê os 10 mandamentos, está cheio de quê lá nos 10 mandamentos? Cheio de nãos. Não adulterarás, não dirás falso testemunho, não pega o que é seu, não roube, não meta a mão no que é seu, não cobiça a mulher do seu próximo, para de ficar cobiçando coisa que não é sua, não olhe para a casa do próximo, bem do seu próximo, cobice. A Bíblia está cheia de não. E Deus não errou quando Ele disse não para nós. Ele sabia o que estava fazendo. Então Deus, que é o nosso Pai, está dizendo para nós que nós precisamos dizer não para os nossos filhos. E nós lemos a palavra de Deus e falamos assim, mas os psicólogos estão dizendo isso. Os psicólogos falam que se repreender com a vara, a criança vai crescer violenta. Não vai não, irmãos. É a palavra de Deus. Então, os pais, a Bíblia está dizendo, filhos, obedeçam aos seus pais. Mas quem é que vai ensinar o filho a obedecer? É o pai. É o pai que vai ensinar para o filho que naquela casa tem autoridade. Tem alguém que foi levantado por Deus para governar aquela casa. E quando a Bíblia diz que o filho tem que obedecer ao pai, é porque a Bíblia determina que a casa precisa ser liderada por alguém. E se você não liderar, uma criança de 8 anos, de 7 anos, vai ditar as normas daquela casa. Vai virar de cabeça para baixo. É por isso que na hora do almoço ela chega e vai comer chocolate. Ah, minha filha, pastor, meu filho, ele não gosta de comer as coisas, porque chega na hora do almoço, ele gosta de comer biscoito, chocolate recheado, biscoito recheado. É claro que ele vai comer biscoito recheado, porque ele é o senhor da sua casa, ele que determina. Eu duvido que o filho vai querer passar. Qual criança que passa fome conscientemente? Não vai. Por que ele vai comer chocolate? Porque tem chocolate para ele comer. Então corta o biscoito de chocolate e deixa para o biscoito. Porque você não tem que comer, tem arroz e feijão. Ah, mas eu não gosto. Então você vai ter que estar com fome até dar hora do café, porque não tem outra coisa para você comer, só tem isso aqui. Então, queridos, a obediência é ensinada. Deixem que os seus filhos aprendam a obedecer pela disciplina. Filhos, o filho que manda e os pais obedecem, pirraça, não pode ser um meio de manipular os pais. O seu filho não pode conquistar as coisas com choro, com lágrima. Se você ceder as pirraças do seu filho, vai se tornar cada vez mais pirracento. Irmãos, eu falo da Lívia. A Lívia está com 2 aninhos lá. Ela já aprendeu a chorar para conquistar as coisas. E ela é boa no choro, sai lágrima e tudo. Diz, claro, chora bonito mesmo. Se você ficar com o coração quebrantado, você dá tudo para ela. Até celular, a gente quase não deixa com o celular, mas ela chora para pegar celular. E ela sabe colocar a senha, já pega, você ponta assim para você, já sabe que é senha. Você fala, não, ela liga o termômetro. Aprendeu desde 2 aninhos aí, a Evinha. Adão e Eva nascem com esse dom, desde pequeno. Quem é que vai ensinar isso para ela? A obediência, que choro não conquista as coisas, é disciplina. Miguel fez pirraça na loja uma vez só. Na loja da tia de Helene, foi lá, fez a pirraça, pode ir embora, pode tanto chorar. Chegou em casa, ficou disciplina, aprendeu uma lição, nunca mais chorou. Até hoje não é pirracento mais. Às vezes, e ele já aprendeu, ele pede o supermercado inteiro, não sei se seus filhos assim. Os mais velhos não, né? O Miguel, ele é tão danadinho que ele fala comigo a estratégia. Eu começo com as coisas mais caras e vou baixando o nível até chegar em alguma coisa. Termina com bala bala esquisa, para pelo menos uma balinha, deixa eu levar pelo menos uma balinha, mas tem que levar alguma coisa. Mas aprendeu que pirraça não conquista coisas dentro de casa. Por que, irmãos? Porque o texto está dizendo, obedeçam, filhos, obedeçam aos seus pais
no Senhor. Obedecer. Eu estudei sobre isso, sobre o significado da palavra obediência. Deixa eu pegar aqui. O que é obediência, irmãos? É submissão voluntária à liderança do pai e da mãe, para o bem comum da família. Quando a Bíblia diz que filhos devem obedecer os pais, está dizendo que ele deve se sujeitar à liderança do pai e da mãe na casa para o bem comum do lar e de toda a comunidade daquela casa. Quando há desobediência, a estrutura familiar está sendo combatida, está sendo massacrada. Mas aqui, antes de continuar, tem uma observação importante. Eles obedeçam os seus pais no Senhor. Por que ele diz no Senhor? Porque a obediência aos pais deve ser sempre dentro dos princípios cristãos, em tudo que tiver de acordo com a palavra de Deus. Se os pais pedem algo que é contrário ao ensinamento bíblico, a obediência do filho deve ser primeiro ao Senhor. E por que nós devemos obedecer? Paulo explica sobre isso, porque isso é justo. Em outras palavras, como na tradução que nós lemos, diz, porque isso é o certo a se fazer, é o natural. Os filhos pequenos, irmãos, principalmente os pequenos, eles não sabem o que é bom para eles. Eles dependem dos pais para orientá-los. Então, por que eu digo isso? Porque o filho não sabe que comer chocolate na hora do almoço vai fazer mal para ele. Você tem que ensinar. É nós que temos que ensinar nossos filhos sobre isso. Ele vai reclamar? Claro que vai, porque ele é um andãozinho como nós também. Somos um pouco adão na nossa conduta. Mas nós precisamos entender isso, que a obediência é submissão voluntária para o bem de todo mundo. Quando eu obedeço, todo mundo vai bem. Agora vamos usar mais um passo. Olha o verso de número 2. Leia para mim, por favor, o verso número 2. Honre teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aqui, irmãos, o que Paulo está ensinando? Que os filhos não devem apenas prestar obediência aos pais, mas também devem devotar amor, respeito e cuidado a eles. A obediência sempre deve vir com honra. Vir com honra. E o que significa isso, irmãos? Há filhos, por exemplo, que desamparam seus pais na velhice. Isso é desamar. Há filhos, por exemplo, que preferem levar flores no funeral do que levar um botão de flor para a mãe enquanto a mãe está viva. Então isso é desamar. Tem filhos que fazem declarações maravilhosas na beira do caixão, mas enquanto a mãe estava viva, tratava ela como capacho, como lixo. A honra depois de morto não serve para nada. Para que serve? Já viu? Geralmente, quanto maior o desespero, a dívida é maior. Quando você vê a pessoa, pode saber que geralmente ela está com a consciência pesada lá atrás. Porque se eu trato meu pai com dignidade, com valor, com respeito, eu posso chorar no velório, mas eu não vou chorar de remorso. Eu vou chorar de tristeza, porque alguém muito importante está indo embora. Então, quando a Bíblia fala de honrar pai e mãe, ela sempre vem seguido de obediência. Um filho que obedece também é um filho que honra. Um filho que não honra também é um filho que não obedece. E então, quando nós honramos, nós estamos valorizando, dando valor aos pais. Por exemplo, eu honro o pai quando eu valorizo a opinião do meu pai. Ouçam o que ele está dizendo. Irmãos, quantos desastres, quantos casamentos errados, perdas, lágrimas, mortes seriam evitados se o filho ouvisse mais os pais? Não tem ninguém que pode dar um conselho melhor, salvo algumas exceções, do que seu pai e sua mãe. A mãe está vendo a maneira como uma namorada está tratando a namorada. É grosso, é agressivo, é violento. Trata ela como objeto sexual. A mãe fala, filha, abre o olho, isso aí tá bom para você não. Vai dar ruim. Mas eu amo ele, mãe.
Eu gosto dele, está desonrando o pai e a mãe. Aí casa, e isso não tiver um problema maior de morte, porque hoje tem o que tem de homem maldito que não aceita terminar, que prefere matar a namorada porque terminou. E por que mata a namorada porque a namorada terminou? Porque nunca aprendeu a ouvir não ao longo da vida. Porque foi tratado de maneira a receber tudo de modo melhor. Me dá isso, me dá aquilo outro. Me dá o celular, me dá a bicicleta, me dá o videogame, pai. Toma. Me dá a namorada, eu não quero você mais. Se não vier, eu te mato mesmo, irmão. Então ensine os seus filhos sobre isso. Primeira forma de honrar o pai e a mãe é parar para ouvir o conselho do pai e de uma mãe. É saber que eles têm palavra boa para nos ensinar. Que eles são homens e mulheres maduros, que já trilharam por essa vida muito mais do que eu já trilhei, que tem conselhos bons para dar. Então para ouvir. Eu honro quando eu aprendo a ouvir. E segunda coisa que eu preciso aprender, eu acho que todos nós, é que quando você tem pais mais velhos, eles amam bater papo com você. Não é? Senta com minha mãe para você ver. Minha mãe ama conversar demais. Minha mãe tem 75 anos, você senta do lado dela, e ela não sabe mexer, não tem celular, nunca teve WhatsApp na vida dela. Então ela não mexe em rede social. Quando você senta do lado dela, o que ela faz? Vamos conversar. Ela me chama lá em casa de Ninha, vem cá. Sabe o que aconteceu, Ninha? Aí conta a história toda. Você viu quem mudou? Fulano de tal, os vizinhos, sei de quanto morreu. E conta a história disso aqui, conta a história do irmão, da irmã dela, conta a história até lá. Então como é que eu honro meu pai e minha mãe? Quando eu paro e ouço com atenção o que eles têm a dizer. Dizendo, o Senhor é importante para mim. Segunda coisa que me faz honrar o pai e a mãe. Honrar significa reconhecer o valor e a dignidade de alguém. Tratar os pais com respeito, tanto em palavra quanto em ações, é fundamental. Senhor, senhora, obrigado, por favor. Isso é honrar o pai e a mãe. Porque filhos, a sua mãe não é sua cozinheira particular. A sua mãe não é sua lavadora, não é sua passadeira. A sua mãe não é obrigada a arrumar sua cama todo dia. Você tem a obrigação de arrumar. Ela faz porque ela ama e gosta de você. Mas é o seu dever levantar de manhã e arrumar sua cama. Porque você não contratou uma empregada, você tem uma mãe que zela, que cuida. E a maneira de honrar o pai e a mãe é ajudando em casa, no meu trabalho doméstico. Seja homem, seja mulher, irmãos. Porque lavar vasilha não quebra a mão de ninguém. O menino que lava vasilha para a mãe não vai se tornar um desunhecado por causa disso. Muito pelo contrário. Ele vai aprender a praticar isso, vai praticar isso no casamento depois. Mas deixa crescer preguiçoso para você ver. Aí não vai trocar nem a bucha do chuveiro quando estiver pingando. Porque não foi ensinado. Então honrar pai e mãe é primeiro dar valor e tratar o pai e a mãe com dignidade. Filho, senhor, senhora, é o que é, mãe? Mãe, você está enchendo da ciência, estou aqui assistindo meu desenho, você não para de me chamar. Isso é desonrar pai e mãe, irmãos. Amém, queridos? Amém? Está dando para ele ou estou pegando pesado? Tratar com dignidade. Outra maneira de honrar o pai e a mãe é ter gratidão. Reconhecer os sacrifícios, o cuidado, os ensinamentos dos pais é uma forma de honrá-lo. Eu sei que tem exceções, tem pais que não ajudam muito, irmãos. Mas estou falando de forma geral. Você é grato pelo seu pai que você tem? Reconheça o sacrifício que é cuidar de uma família. Irmão, você vai valorizar isso mais quando você tiver um monte de filho para criar. Quando você tiver filhos, eu tenho 2 meninos para criar. Aí eu fico pensando no meu pai, eu tenho 2, estou suando a camisa na autoescola. Imagina meu pai que teve 6, para criar 6. E nós nunca passamos fome. Passamos dificuldade, mas fome não. Eu lembro dele falando disso, de reconhecer, eu lembro do exemplo do irmão Rogério aqui. Ele fala que a mãe dele, quantos irmãos você tinha, Rogério? 9. Tinha 9 irmãos, olha a estratégia da mãe dele. Ela ensinou cada irmão a gostar de uma parte diferente do frango, para não dar briga. Olha que sabedoria, irmãos. Que legal. 9 filhos aí para o Rogério, para essa parte do filho da gente. Essa aí era a preferida da mamãe, tá vendo? Era a preferida, a contra-coxa. Para a outra era a ponta da asinha, é uma delícia. Para o outro era o peito, para o outro era a costela. Lá em casa comia muito costela. Aquela costela de frango, mas tinha sobre, né? Lá em casa comia sobre, pele e miúdo de frango. A gente ganhava muito lá quando a gente era mais novo. O cara vendia frango assado e me dava os negócios para a gente.
A gente ama, até hoje eu amo pé de frango frito, eu fico bravo na Cláudia, eu amo jogar pé de frango fora. Não, esse negócio faz mal, esse negócio, eu falei, meu bem, isso aqui era a minha picanha da minha adolescência, isso aqui era a coisa mais linda do mundo quando tinha. Uma perninha frita, era saca assim, de pele de galinha frita, irmão. Pele com aquela bumbum do galinha, como é que chama aquele negócio lá? Tem um nome chique que é bumbum da galinha com as penas. Sabe hoje o pessoal tem nojo, que é uma delícia, irmão. Fritinho, pô. A gente comia que era uma beleza, lá em casa era normal. Então, gratidão é reconhecer o sacrifício, o cuidado, os ensinamentos do Pai, de forma que você o honre. Nós precisamos aprender a gratidão dos pais. Eu vejo isso lá em casa, meu pai já é mais velho, nós somos todos casados já tem neto já. Então, o que eu vejo? Porque quem filho, irmãos, vai crescendo e fica revoltado com o pai. Ai, quando eu era pai, meu pai me bateu. Ai, meu pai fez aquilo, meu pai fez aquilo outro. Eu sei que seu pai não é perfeito, irmãos. Não é perfeito, nunca vai ser, como eu também não sou perfeito. Mas a gratidão é um reconhecimento e uma forma de honrar meu pai e minha mãe. Tratar com carinho. Outra coisa que eu honro com a forma de honrar meu pai e minha mãe: cuidado. Cuidar dos pais quando estão idosos ou necessitados, oferecendo ajuda material e moral. Eu vou te dar um exemplo lá de casa da minha mãe. A coisa que minha mãe mais ama: laranja. Minha mãe ama laranja. Minha mãe parece bebê. Chega lá com biscoito e iogurte de laranja, fica rindo à toa. E ela gosta tanto que ela, às vezes ela deixa o que está fazendo, uma caixinha de coca laranja, ela já vai lá com uma bancana, tadinha, com a bicarinha, pega umas 3, 4 laranjas uma vez, coloca no sofá e já vai descascando e batendo papo. Ama isso. Então, o que é a forma de honrar o pai e a mãe? É cuidar deles na velhice. Porque velho fala muito. Velho é cheio de manias chatas. Os velhos são assim: meu pai é cheio de mania, irmão. Até hoje ele é cheio de mania. Meu sogro é cheio de mania, mas o que acontece? Eu não estou lá para confrontá-lo, ele é o meu pai. Eu estou lá para reconhecer e cuidar dele. Eu falo com a Cláudia: deixa seu pai assim, seu pai não vai mudar não, o jeito dele. Nós também, quando tiver velho, vamos estar cheio de mania também, mas nós não temos obrigação de mudar os nossos pais. Nós precisamos cuidá-los dele na velhice. Amém? Até aí, irmão. Outra questão de honrar pai e mãe: perdoe. Ninguém tem pais perfeitos. Perdoe. Eles acertam e erram. Falem em algumas áreas. Perdoe e não guarde mágoa do seu pai. É uma forma de honrar. Quando você olhar para trás, não pense nas coisas ruins que seu pai fez. Minha mãe, às vezes, ela fica, quando ela vai lembrando da nossa infância, ela fica, às vezes, com remorso. Porque eu não sabia bater, eu dava chute. Minha mãe dava chute mesmo. E a gente passava assim, era chinelo voando. As mães antigamente, né? Voadora de chinelo. E quando eu corria, ela dava o pé assim. E geralmente não acertava, né? A gente fugia. Porque eu aprendi, quando a gente era mais novo, a gente corria do pai. Eu nunca corri do meu pai, mas sempre corri da minha mãe. Jonas, eu vou te bater, fácil, mano. Sai de casa. Meu pai falou: Jonas, eu vou te bater. Eu tremi, irmão, eu não saía do lugar, não tinha coragem de correr. Eu falei: ele vai correr mais que eu. Eu vou apanhar dobrado. Então, melhor suportar isso. Então, perdoe, irmãos. Eu sei que não é fácil às vezes, mas nós precisamos aprender a perdoar. Aprender a perdoar. Eu olho para o meu pai e não tem mágoa nenhuma dele, só gratidão. Não é porque meu pai foi perfeito, é porque eu desejo honrá-lo até o fim da minha vida. Eu olho para ele de vez em quando e falo: pai, obrigado pelo que o Senhor fez por mim. Obrigado pelas correadas, obrigado pelo seu cuidado. Isso é honra. Quem honra, cuida. Eu vejo o irmão Cláudio lá para a Raposa, né, irmão Cláudio? Lá do seu pai velhinho, o pai dele é apaixonado por ele. E esse mesmo, irmão, tem que ir mesmo. E agora é aquela de levar flores, agora é aquela de cuidar, agora é aquela de paparicar. Você tem um pai velhinho, cuida mesmo, paparica dele, abraça dele. Eu só fico mais beijo minha mãe lá em casa. Eu chego, abraço, beijo com todo carinho, porque honrar significa cuidar. Outra coisa: não abandone os seus pais na velhice, porque você está ocupado demais para ir visitá-los. Não faça isso, irmão. Arrume um tempinho. Vamos lá para o próximo. Versículo 3. Olha o que Paulo está ensinando. Leia para mim, por favor, em voz alta aí, alguém puder ler. Se honrar... Pai e mãe, tudo dirá bem na vida.
irá bem e terá vida longa na terra. Se você honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá uma vida longa sobre a terra. O que Paulo quer ensinar para a gente aqui, irmão? Aqui tem um princípio da honra que é muito importante. Por quê? Honrar pai e mãe é o primeiro passo para honrar as autoridades constituídas e também para honrar a Deus. Por que a Bíblia ensina que eu tenho que honrar pai e mãe desde o Antigo Testamento até o Novo? Porque a princípio da honra, a primeira autoridade sobre a minha vida é meu pai. Se eu aprendi a honrar o meu pai e a minha mãe, eu vou aprender a honrar as autoridades, seja policial, eu vou aprender a honrar a autoridade política, o presidente, o rei, os governadores, e eu vou aprender a honrar a autoridade máxima que é Deus. Então aqui é um princípio. Quando eu honro o pai e mãe, eu estou aprendendo que sobre mim tem lideranças que precisam ser honradas, seja as autoridades constituídas, seja Deus, seja os meus pais. Aqui eu copiei uma frase que eu achei interessante, eu esqueci o autor, diz assim: se vivemos na maneira de Deus, nós recebemos o favor de Deus. Se ignoramos o caminho de Deus, não recebemos o favor de Deus. Olha o que esse escritor está dizendo: honre a Deus honrando os seus pais e espere que coisas boas vão acontecer com você. Desonre a Deus desonrando os seus pais e espere que o pior vai acontecer com você. Isso não tem muito sentido, irmãos. Quando eu honro os meus pais, eu estou honrando a Deus. Eu honro a Deus honrando os meus pais. E por que Paulo está dizendo que quando você honra a Deus, tudo te irá bem? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a vida não é fácil para quem desonra as autoridades constituídas. Para quem não respeita, para quem é rebelde, a vida é difícil. Quem honra geralmente tem uma vida melhor. Por isso que ele diz: honra seu pai e sua mãe, para que você se vá bem e você viva muito tempo sobre a terra. Então, quando ele está dizendo que a honra é importante, ele está dizendo: filhos rebeldes têm problemas sérios no comportamento e eles não vão ter vida fácil. Seja honesto com o seu filho. Quando seu filho está rebelde, ele recebe mais tratamento ou mais crítica? A vida dele melhora ou piora quando com obediência ou desobediência? Não é assim? Não é, Claudiana? Quando nossos filhos estão desobedecendo, a gente não fecha o ser para ele? Não vai assistir hoje, não vai jogar futebol, você não vai no jiu-jitsu, não vai fazer o quê? Ah, mas também está tão ruim, está ruim mesmo, porque desobediência é isso que recebe o salário. O que está dizendo é isso: se você não honra seu pai e sua mãe, a sua vida vai ficar ruim, a sua vida vai piorar. E é uma coisa: filho que não honra pai e a mãe também não honra as autoridades, não respeita a lei de trânsito, não respeita nada, pega o carro escondido, desobedece à autoridade policial, bate de frente com todo mundo, e a vida dele só vai piorando, porque quem não honra pai e a mãe também não honra as autoridades. E se eu sou rebelde, eu também estou plantando um tipo de vida que vai ser uma vida ruim. Agora o que o texto está dizendo: honra teu pai e tua mãe para que você viva muito tempo sobre... Aqui, irmãos, que a vida longa não significa sem exceção, que todos que honrarem sem exceção viverão 90, 100 anos, mas de que, em geral, a maioria das pessoas que honram o pai e a mãe, eles vivem muito tempo e vivem uma vida boa sobre a terra. Isso que está dizendo. A pessoa que desonra o pai, desonra a mãe, desonra as autoridades, obedece às leis, bate de frente com a polícia, esses geralmente vão ter pouco tempo de vida. Irmãos, filho rebelde, rebeldia. O filho que não honra pai e a mãe começa a se envolver com coisas erradas, ele tem vida longa. Não. Um filho que não obedece à autoridade, que dirige igual um lobo, ele tem tendência de morrer muito grande acidente. Por quê? Porque o princípio da honra é extremamente importante. Filhos, a primeira autoridade constituída na sua vida é seu pai. Honre seu pai e sua mãe, porque aí você vai aprender a honrar todo mundo e você vai viver bem. Agora, viva como um rebelde, a sua vida vai ser um inferno, vai ser ruim. Porque é assim que Deus está dizendo. Rebeldia é tratado com punição. Não deixe seu filho ser rebelde, irmãos. Corrija. Enquanto você tem que ser uma hora que não tem controle mais. Mas enquanto tem controle, corrija a rebeldia do seu filho. Mostre para ele que a autoridade tem que ser respeitada, seja autoridade eclesiástica, autoridade política, autoridade policial, tem que ser respeitada. E que se não respeitar vai ter problema.
na sociedade, na comunidade, dentro de casa. É assim que nós estamos ensinando. Honre para que você vive bem. Você quer viver bem dentro dessa casa aqui, filho? Então vai ter que honrar o pai e a mãe para que você viva bem dentro dessa casa. Porque se você não honrar seu pai e sua mãe, desobedecer, você vai ter sérios problemas. Porque eu e seu pai não suportamos desobediência. É assim que nós vamos ensinar os nossos filhos. Amém? Amém. Então vamos lá para o último versículo, versículo 4. Leia para mim, por favor. Irmão Cláudio, está lá, né? Por favor. Versículo 4. Pais. Não tratem seus filhos de modo irritáveis, antes eduque-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Vamos ler a parte A do versículo. O que está dizendo assim? Pais, não tratem os seus filhos de modo a irritá-los. Agora Paulo virou a metralhadora para o nosso lado, né? Ele estava arrebentando com os filhos lá. Você está desobediente, tem que obedecer ao mandamento do Senhor. Se você não honrar pai e mãe, você vai ver. Agora ele está olhando para nós, pais. E o conselho que Paulo está dando para nós, pais cristãos, é que nós não devemos tratar os nossos filhos de modo que eles se irritem. Tem uma outra tradução diferente. O que diz a outra tradução? Deixa eu puxar aqui na minha. Pais, verso 4. Com o pai. Pais, não provoqueis a vossos filhos a ira. Outra tradução, não irritem os seus filhos, ou não provoqueis a ira dos seus filhos. Então vamos lá, irmãos. A autoridade sobre os nossos filhos deve levá-los, não deve levá-los a deixá-los irritados, ou deixar irados. A educação dos filhos deve ser feita de forma equilibrada e amorosa. Se eu sou a principal autoridade, a primeira autoridade sobre a vida dos meus filhos, devo a obrigação de educá-los e discipliná-los para que eles não se tornem rebeldes. Paulo está dizendo assim, cuidado com o peso da sua mão, cuidado com as suas cobranças, para que a vida do seu filho não seja uma vida irritada, ira. Em que sentido? A educação tem que ter equilíbrio. Correção quando precisar corrigir, mas carinho quando precisar dar carinho. Chamar atenção quando tem que chamar atenção, mas abraçar quando precisar abraçar. Dizer para o seu filho que eu te amo, que você é importante para mim. Quando corrigir o seu filho, não esqueça de chamá-lo de vez em quando e dar um abraço nele. E não é pecado um pai beijar o filho, abraçar o filho e dizer, filho, você é importante, nós te amamos. Isso é equilíbrio. A correção não é para irritar, não é para tornar a vida do filho insuportável. Aquela gente chata, que pega tanto, não pega o filho, nem respira dentro de casa. Isso é irritá-lo. Irritar aqui, irmãos, é tratamento injusto. E o que significa isso? Irritar o filho. Punição exagerada. O filho quebrou um copo. E copinho de R$1 lá no BH, que eu amo aquele copinho tomar café. E quebrou um copo, a punição possível. E pai, que nervoso, e daí que a disciplina uma semana, você quebrou o copo. Punição exagerada. A punição importante mas ela tem que ser proporcional ao problema que o filho causou. Quando eu estou sendo injusto com meu filho, eu estou sendo irritando o comportamento, estou promovendo a ira no coração dele. Outro exemplo, abuso de autoridade. Outro exemplo, correção sempre aos gritos. Gritos excessivos irritam, irmãos. Qualquer um de nós. Não eduque seus filhos na base do grito e dos berros. Porque se você fizer isso, ele vai aprender que correção tem a ver com gritos e berros. Sempre tem hora que a gente talteia de vez em quando, dá umas levantadas de voz. Eu não estou dizendo que já tem. Mas não corrija os seus filhos de forma a irritá-los. Por exemplo, outro exemplo, preferência e tratamento melhor de um filho para o outro. Os dois filhos quebraram um copo. Um teve uma punição muito mais pesada do que o outro. Isso é o quê? Injustiça. A punição tem que ser moderada e igual para os dois. Não trate os seus filhos de maneira desigual, irmão. Trate os seus filhos iguais. Outro exemplo, cobrança exagerada. Cobrança exagerada. Exigir além da capacidade da criança.
Isso causa o quê? Irritação e ira. Você está vendo as crianças aqui da igreja, irmãos? Elas são crianças, não são adultos. O Azaf é criança. O Miguel é criança. A Lívia é criança. A Belinha está dormindo lá, criança. Não quero que as crianças sejam igual a adultos. Filho de pastor não é pastorzinho, comporta igual a todo mundo. Crianças não têm a mesma capacidade que nós de sentar aqui e ficar 2 horas prestando atenção. Eles vão cochilar de vez em quando lá, o Gustavo. Parar de banguedar. E eu vou brigar com o Gustavo que está dormindo? Não, o Miguel já briga com ele, o Miguel está grandinho, né? Mas o Gustavo não. Por quê? Porque são crianças. Então o que irrita? O que é injusto e causa ira? É exigir além da capacidade da criança. É colocar um fardo pesado na criança. A sua criança vai ajudar você a lavar as vasilhas? Vai. Criança sabe lavar vasilha bem, irmãos? As irmãs aí que são especialistas na lavar vasilha. Não vai, irmãos. Eu lembro quando eu era criança, ajudar minha mãe a lavar, eu não gostava de ajudar minha mãe a lavar vasilha com minha mãe, porque ela reclamava. Eu lavava porque eu não doía, porque é 6 irmãos, aquela montanha de panela, terminava e me chegava assim, não, cheio de gordura, está tudo ruim. Falta sabedoria. Então como é que ele vai aprender? É praticando. Se lavou vasilha, ficou 100%, Miguel está acostumado com isso, né, Miguel? Quando o Miguel, eu estava com o Miguel, possível, isso aqui está cheio de gordura para voltar para lá. Mas eu estou dizendo que tem idades que ele não vai superar suas expectativas. O Miguel arruma a cama. Aí dá para ver quando o Miguel arruma a cama e quando a Cláudia arruma a cama. É gigante. E o Miguel falou assim, bem melhor, pai. Tá ótima. A Cláudia, o lençol estava assim, meio de lado. Mas o que acontece? Não irritem os nossos filhos colocando um fardo excessivo que eles podem carregar. Se o filho tem dever de lavar o prato que come, ele não vai lavar o prato que come como um adulto lava. Se o filho tem dever de arrumar a cama que dorme, ele não vai arrumar a cama como um adulto arruma. Mas você deve o quê? Elogiá-lo e incentivá-lo a fazer. Continuar. A filha talvez não vai limpar a casa como a mãe limpa. Eu até hoje não consigo lavar o banheiro como a Cláudia lava. E olha que eu capricho. Mas para ela é especialista. Eu sou mais ou menos. Mas eu lavo. Por quê? Porque nós precisamos atender e lidar com os nossos filhos assim, irmãos. Nós não podemos querer que as crianças agem como se fosse adulto. Porque se você colocar um fardo pesado demais sobre o ombro dos nossos filhos, além do que eles podem suportar, isso vai esmagar o espírito da criança e vai dificultar a obediência. Vai dificultar a obediência. Por isso Paulo conclui, crie seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Em outras palavras, aqui disciplina não é só punitiva, mas redentiva e formativa. Os pais ensinam seus filhos baseado na palavra de Deus, com equilíbrio e sabedoria para o bem comum de toda a família. Para o bem comum de toda a família. Por isso, quando Paulo escreveu aos Efésios, ele está tratando do ensinamento filhos. Eu falo para todos vocês que são filhos aqui nessa noite. Filhos, obedeçam aos seus pais. Israel, obedeça aos seus pais. Azaf, obedeça aos seus pais. Miguel, Lívia, obedeça aos seus pais. Júlio, obedeça aos seus pais. Rebeca, Gustavo, obedeça aos seus pais. Miguel, Mariana, Belinha, obedeçam aos seus pais. Os seus pais no Senhor, por quê? Porque isso é o que certo a se fazer. Só uma observação, quando a Bíblia fala de obediência aos pais, ela geralmente está limitada à vida dentro de casa. Quando o filho sai de casa para casar, ele já não deve mais a obrigação de obediência, ele deve o quê? Honra. Em que sentido, por exemplo? Você estava na casa do seu pai lá, Tiago. Seu pai é proibido de assistir televisão depois das 10 horas. Aí você casou e falou, vou continuar obedecendo meu pai. 10 horas você liga televisão na casa da sua mulher, vai dar problema. Por quê? Porque a obediência aqui é o pai quando eu estou debaixo da liderança dele. Depois que eu caso, eu não devo a obediência nesse sentido, como eu falo de uma criança aqui. O pai não pode chegar na minha casa, não. A partir de hoje, você quer que você desligue essa televisão 10 horas da noite, porque lá em casa era assim, você tem que me obedecer. Não é nesse sentido. Quando eu estou mais velho, a Bíblia fala mais de honra.
A maneira como eu amo meu pai, sendo grato a ele, e claro que algumas coisas eu posso obedecer, mas há mais sentido de honra. Então, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Deus fez uma promessa para filho que obedece o pai e a mãe, honra. Imagina o Todo-Poderoso, Rogério, fez uma promessa. Se você honrar o seu pai, você vai ter possibilidade de viver muito tempo sobre a terra, e tem uma coisa, você vai viver bem. Eu não conheço filho obediente, temente a Deus, que não fala. Geralmente o filho que é obediente vive bem. É ou não é? Vive bem. Obedeça ao seu pai, esse é o primeiro mandamento. Se honrar o pai e a mãe, tudo irá bem, terá vida longa na terra. Pais, não trate seus filhos de modo irritável. Antes eduquem na disciplina do Senhor e a instrução que vem do Senhor. Esse é o conselho de Deus para nós aqui nessa noite. Coloquemos em prática, irmãos. Nós não somos perfeitos, nós falhamos nas algumas coisas. Mas olhe, se você está colocando um peso demais nos seus filhos, tira um pouco do peso. Ou se está frouxo demais, aperta um pouco os parafusos, para que haja equilíbrio na condução e no seu lar. E no final todos Deus seja glorificado através da sua família e da sua casa. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Deus abençoe. Como é que é? É seu tio, João? São os pais do meu amigo. Como é que é? São os pais do meu amigo. Ah, tá. Eu posso considerar tios. Achei que era seu tio. Olha, foi um prazer receber o senhor aí, a senhora, você também. Seja muito bem-vindo. Voltem mais vezes, eu vejo pequenininho, a gente ama receber visita e é um prazer também ter vocês com a gente aí. Espero que vocês voltem mais vezes, em nome do Senhor Jesus. Domingo temos culto, domingo de manhã. Não fique de fora, vem participar conosco no culto abençoado aí, para a glória do nome de Deus. Vamos orar agradecendo a Deus por este culto, por esse momento de estarmos aqui de instrução da palavra de Deus. Vem cá para você fazer essa oração para a gente, em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Temos que honrar nossos pais na terra, né? Principalmente para nós que somos jovens ainda, temos a companhia dos nossos pais. Deus se agrada muito disso. Então, vamos nos esforçar, né? Assim como Jesus também esforçar-nos para entrar na porta estreita. É uma dedicação, né? Então vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Podendo, Senhor, um pouco mais, Senhor, entender, Senhor, dos Teus preceitos, daquilo que o Senhor gosta, daquilo que o Senhor vê graça, Senhor. Senhor, que assim como o apóstolo Paulo falou, Senhor, está escrito, Senhor, na Tua Escritura que é tudo aquilo que é louvável fazer. Então, Senhor, que os nossos corações não estão voltados, Senhor, para as coisas certas, para as coisas santas, e que nós possamos ser moldados pela Tua palavra, Senhor. Senhor, não nos deixe, Senhor, sair daqui da mesma forma, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, nos transformar, que o Senhor venha, Senhor, nos fazer cristãos fervorosos, filhos obedientes aos seus pais, pessoas verdadeiramente cristãs, Senhor, mesmo quando o mundo não vê, Senhor. Senhor, esteja conosco, não somente nesse momento, mas até que o Senhor venha nos buscar, Senhor. Leve-nos para nossas casas em paz, em segurança, e com a semente que é a Tua palavra venha brotar em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que as doces consolações do Espírito Santo e sobre a vida da igreja, não só hoje, mas para sempre. A igreja diz: amém. Boa noite, queridos. Vão em paz.